Rui, eu queria que você comentasse sobre essa tendência que existe, até um pouco nessa... eu estive vendo um vídeo de uma palestra do Alisson Mascaro e ele coloca a culpa, né, nesse sentido de colocar a culpa do fascismo no povo, né? Então seria um comportamento do povo, o povo é fascista, o povo começa a se, de alguma maneira, introspectar o fascismo, não sei, alguma coisa assim. Mas há uma tendência também de vários teóricos, né, de também procurar fazer uma análise psicológica do fascismo, né, tanto do ponto de vista das massas, mas também individual. Até que ponto essas análises têm algum fundo de realidade? Bom, essas análises elas estão comprometidas pela própria base, né? Não é possível fazer uma análise psicológica da luta de classes. A luta de classes é um fato objetivo, não subjetivo. Então, você tem que analisar a psicologia à luz da análise das classes sociais, e não o contrário. A ideia de que o povo alemão era nazista é uma ideia puro sangue stalinista. Quando as forças da União Soviética entraram na Alemanha, houve uma assembleia do Partido Comunista Alemão num campo de concentração que havia sido liberado. E o chefe do Partido Comunista Alemão, que estava vindo da União Soviética, ele explicou para os alemães, para os comunistas alemães, os stalinistas no caso, qual era a política oficial, que era a seguinte: o povo alemão é culpado pelo nazismo, que era a política da União Soviética. Uma política totalmente anti-operária, anti-revolucionária e criminosa até, né? Porque o povo alemão tinha de tudo, tinha até os comunistas alemães. Como é que o pessoal era culpado pelo nazismo? O que o Stalin estava falando é que os trabalhadores, a classe operária alemã, era responsável pelo nazismo. Isso é tudo absolutamente falso e até meio... como é que se diz? Uma coisa anti-operária, anti-revolucionária. O que acontece é o seguinte, né? Nós temos que fazer uma análise política dos acontecimentos, política e social, quer dizer, política partindo das classes sociais. A classe operária, ela foi derrotada pelo nazismo. Essa é a primeira questão que tem que ser entendida. Foi derrotada por quê? Porque tanto o Partido Comunista como o Partido Socialista tiveram uma política profundamente capituladora diante do nazismo. Aí o que aconteceu? O nazismo, à medida em que ele assumiu o poder, ele passa sistematicamente a liquidar todo tipo de organização operária. Ele ocupa, né, as organizações do Partido Socialista e transforma em organizações nazistas. Eles prendem e mandam para os campos de concentração os dirigentes desses partidos, os quadros. Muitos são assassinados, né? Ele desmantela toda a organização clandestina do Partido Socialista, do Partido Comunista. Quando eu digo toda, é toda. Né? Uma coisa que muita gente não sabe é o seguinte: os nazistas, quando eles se colocam a tarefa de desmantelar o Partido Comunista, eles destroem todos os aparatos clandestinos. Eles faziam assim: eles pegavam um bairro da cidade, fechavam aquele bairro completamente, e aí entravam as forças militares da polícia, da Gestapo, e passavam casa por casa naquele bairro, revistando tudo, de uma maneira assim extremamente alemã. E tudo que eles encontrassem que tivesse a menor relação
com socialismo, com comunismo, as pessoas eram presas e o negócio era destruído. Eles demoliram, se eu não estou enganado, aqui eu li um livro sobre isso, cerca de 20 gráficas clandestinas do Partido Comunista Alemão, com esse método. Eles fizeram isso em todas as grandes cidades. Eles passaram o pente fino e liquidaram a organização da classe operária. Bom, quando você liquida a organização da classe operária, a classe operária já não pode mais agir como classe. Uma parte da classe operária, já desmoralizada pela derrota, esmagada por essa situação, vai acabar aderindo ao fascismo. E outra parte vai ficar quieta. O que eles vão fazer? Como é que eles vão reagir? Né? Eu acredito, inclusive, que muita gente, muito operário alemão, fazia até a saudação nazista, apesar de que ele era totalmente contra o nazismo para sobreviver. As pessoas que falam isso do povo, que é uma calúnia, né, uma injustiça contra o povo, a classe operária alemã era a classe operária mais importante do mundo na época. Mais politizada, mais organizada. Né? Eles não sabem o que é viver numa ditadura. Na ditadura não tem oposição. Aí o que acontece? O nazismo pegava as escolas e doutrinação anticomunista, nazista, antissemita, etc. e tal. Isso criou um aparato repressivo gigantesco. A Gestapo era uma coisa gigantesca, não era pouca coisa. Deve ter sido a maior organização, antes dos Estados Unidos aparecer aí como potência dominante, deve ter sido a maior organização repressiva que já existiu no mundo. Bom, aí, nessas condições, é fácil você encher a praça pública com o pessoal mais miolo fraco, com o pessoal despolitizado, com a classe média que não tem dificuldade em passar para posições absolutamente reacionárias. Mas isso é o resultado de um processo de esmagamento, de triturar, né, a classe operária. Eles passaram a classe operária no moedor de carne. Então, você depois falar, não, o povo era fascista, é uma bobagem. Né? A base social do fascismo é a classe média enlouquecida. O pessoal acha estranho os bolsonaristas enlouquecidos. Mas todos os agrupamentos nazistas foram compostos de uma classe média enlouquecida. O Trotsky fala isso daí. O imperialismo leva a classe média à loucura. Né? E o fascismo arrebanha o pessoal enlouquecido, desesperado, e dá para esse pessoal um norte. Né? O que nós estamos vendo no Brasil não é uma piada. É um processo de evolução da extrema-direita, que é natural. Né? E as milícias fascistas eram compostas principalmente de um lumpen proletariado. Quer dizer, um proletariado que já não fazia parte do proletariado propriamente dito. Lumpen significa que ele é um detrito da classe, uma ruína. Né? É um proletariado completamente decomposto, uma marginália. Né? Se a classe operária tivesse lideranças lúcidas, que soubessem o que estavam fazendo, ou que pelo menos dessem ouvido a quem falou o que tinha que fazer, que foi Trotsky, no meio da confusão, o fascismo jamais teria sido vitorioso. Trotsky classifica as milícias fascistas como sendo uma multidão de gente desclassificada e sem nenhum tipo de consistência. Ele fala, é uma poeira de humanidade, o fascismo. Falou, se a classe operária enfrentar, o fascismo não resiste. Mas aí é que está o problema. A classe operária foi traída pela sua direção. Né?